Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu conhecia minha mulher aqui em Curitiba, mas toda a família dela era do interior. Aliás, seus pais acabaram voltando lá para Batiá depois de uns 2 anos e meio, porque não se acostumaram a viver aqui. Ficaram apenas a Karen e a irmã dela, que na época já estava casada. Quando a gente se conheceu, eu e minha esposa, já faziam 6 anos que eles estavam morando aqui. E uma coisa eu digo, foi amor à primeira vista. Olha, quando eu vi aquela morena de olhos claros pela primeira vez, eu simplesmente me encantei. E para minha sorte, ela também gostou de mim. Por isso, logo começamos a namorar. E desde o começo já um namoro sério. Desde os tempos de namoro, sempre dávamos um jeitinho de ir até Abatiá para visitar os pais dela. A família dela me adorava. E eu também sempre procurei me dar bem com todo mundo. Depois de 2 anos de namoro, a Karen acabou engravidando. Aliás, eu tinha certeza de que ela tinha engravidado numa viagem que fizemos lá para casa dos pais dela, quando fomos passar as festas de fim de ano. Ela engravidou no finzinho de dezembro e em setembro o nosso filho estava nascendo. Olha, foi uma bênção. Minha maior alegria que Deus me deu, porque eu sempre tive esse sonho de ser pai. Depois a Karen engravidou. Depois que ela engravidou, a nossa vida mudou bastante. Até porque a gente com uma criança é diferente. Nossa vida mudou. Eu aluguei uma casinha pra gente ali mesmo, perto da casa da irmã dela. Fomos mobiliando aos poucos e com o tempo, pouco a pouco, fomos começando a nossa vida de casados. Juro, ao lado dessa mulher e do nosso filho, eu me sentia o homem mais feliz do mundo. Queria dar o nome do meu pai para o nosso filho, Henrique. Meu pai já era falecido fazia mais de 10 anos e eu queria fazer assim uma espécie de homenagem a ele. Só que a Karen encasquetou que ele iria se chamar Josué. E não teve Cristo quem tirasse isso da cabeça dela. Na época, lembro que até falei assim em tom de brincadeira: credo, meu bem, você vai mesmo colocar um nome tão feio no nosso filho? Você não tem pena do moleque, não? Que feio. Você tá doido? Feio nada. Eu acho Josué um nome lindo, se você quer saber. Claro que não falei a sério. Falei brincando. Mas ela acabou ficando de bico comigo. Sabe, parece que, sei lá, parece que se ofendeu. Eu achei pouco o que eu falei, e ainda por cima de brincadeira, para que ela ficasse daquele jeito comigo, mas enfim. Prevaleceu sua vontade. Ela era mãe, de modo que tinha todo o direito do mundo de escolher o nome do menino. E acabamos batizando o nosso filho com o nome de Josué. Até porque, nessas alturas, já sabíamos que realmente seria um menino. Depois que o nosso filho nasceu, a gente ficou um tempão sem ir lá visitar os pais da Karen. Até porque as despesas aumentaram, quase não sobrava dinheiro para nada. Lembro que fazia uns 3 anos que não íamos para lá. A mãe da Karen até chegou a vir nos visitar aqui 2 vezes, mas o pai dela já fazia 3 anos que a gente não via. Até que um dia recebemos uma ligação da minha sogra. Segundo ela, o seu Jorge, meu sogro, não estava nada bem de saúde. Tinha sido, inclusive, internado no hospital. Lembro dela falando: o Jorge não está nada bem. Não sei se ele vai durar muito não, viu? Por isso, se vocês puderem e ainda quiserem ver ele com vida, acho bom virem para cá. Olha, eu fiquei até assustado, porque, pelo jeito como a minha sogra falava, parecia mesmo que ele estava no fim da vida.
Eu gostava muito do meu sogro. Todos nós ficamos muito preocupados e decidimos que iríamos até Abatiá no final de semana. Só que, infelizmente, não deu tempo. Ele acabou falecendo na madrugada do dia seguinte àquele telefonema. Olha, foi a maior tristeza e nem poderia ser diferente. Coitada da minha mulher, fiquei com tanta pena dela porque ela sentiu tanto a perda do pai. Pena também da minha sogra, da minha cunhada. Sabe, viajaram para lá já sabendo que iam encontrar o pai dentro de um caixão. É para se ver o quanto que ele era querido. Tinha um monte de gente naquele velório. Eu, naturalmente, tentei dar a minha parcela de proteção, de auxílio, de consolo. O que eu podia fazer, eu fiz. Até que pelas tantas, a gente ali na capela, me distraí conversando com o parente da Karen e acabei dando pela sua falta. Fui procurá-la e acabei encontrando minha mulher ali fora. Ela estava conversando com um cara que eu não conhecia, devia ser parente. Não sabia quem era, mas já o tinha visto ali na capela. Me aproximei, abracei assim a minha mulher. Ela até levou um susto, não estava esperando. Aliás, na verdade, bastou eu chegar e os dois pararam de conversar. Ele, inclusive, acabou se afastando, pediu licença, nos deixando ali sozinhos. O problema foi que, um pouco mais tarde, estávamos ali perto da minha sogra e, de repente, aquele cara se aproximou de novo. Desta vez, acompanhado de uma mulher, provavelmente esposa dele. Estavam vindo avisar que iriam para casa, descansar um pouco e que voltariam de manhã para o sepultamento. Lembro da dona Rita falando: tudo bem, Josué. Obrigado pela presença de vocês, viu? Olha, quando eu vi aquele nome, me deu um clique. Sabe, eu escutei aquele nome, Josué, e não sei explicar. Tive uma espécie de sobressalto. Afinal de contas, era o nome que tinha sido escolhido pela minha esposa para dar ao nosso filho. Eles também se despediram da minha mulher. E nessa hora, inclusive, eu olhei assim para Karen e senti que ela ficou meio esquisita. Josué. Pensei comigo mesmo. Era o nome do nosso filho. Bom, coincidência. Depois que eles se foram, até comentei com a minha sogra. É Josué o nome desse homem aí que veio se despedir da senhora? Ela deu uma olhada assim pra Karen e, na maior inocência, falou aquilo. É Josué sim, Cristiano. Aliás, ele e a Karen já foram até namorados no passado. Olha, no que ela falou aquilo, a Karen imediatamente se intrometeu e pediu que a mãe parasse de falar aquelas coisas. Ô mãe, o que isso tem a ver? Por favor, né? Mas é verdade, filha. O que tem de mal? Isso é coisa do passado. Minha sogra falou aquilo e me contou que na época em que tinham vindo embora para Curitiba, a Karen era namorada desse tal de Josué, que eles viviam pendurados no telefone, conversando um com o outro. Até cartinhas de amor eles trocavam. Coisa antiga, né? Pois é. Apesar de ser uma coisa meio fora de moda, até isso eles faziam. E repito, minha sogra contou aquilo assim, na maior inocência, sem imaginar o estado em que ia deixar minha cabeça. Quer dizer então que
Ela tinha insistido em colocar o nome do nosso filho com o mesmo nome do ex-namorado. Segundo minha sogra, trocavam cartinhas, viviam de pendurados no telefone. Deviam estar muito apaixonados. Olha, a minha cabeça ficou tão confusa. Sim, porque podia não ter nada a ver, mas eu fiquei tão intrigado pelo fato de ela ter escolhido justamente o nome desse ex-namorado para colocar no nosso filho. E sabe, insistiu. Fez questão que fosse Josué. Na época, eu queria colocar o nome do meu pai como uma forma de homenagear o velho, porque fazia mais de 10 anos que ele tinha morrido. Seria uma forma de homenagem. Só que ela não quis. Aliás, não apenas não quis, ela bateu o pé. O menino iria se chamar Josué e ninguém conseguiu demovê-la daquela ideia. E agora minha sogra me conta aquela história de namoro. Podia não ter nada a ver? Podia, mas convenhamos. Aliás, enquanto a dona Rita me contava aquelas coisas, a Karen ficou o tempo todo pedindo que ela parasse, dizendo que não tinha nada a ver. Ô mãe, você é passado, mãe. Para de falar essas coisas. Aí eu pergunto, como não ficar desconfiado? Sem contar que eu tinha pego os dois lá fora de conversinha. E quando me aproximei, os dois pararam de falar no mesmo instante. Como se o assunto fosse segredo. E ele, inclusive, pediu licença e se afastou. Olha, ninguém queira saber como ficou a minha cabeça. Sei que a dona Rita não teve nenhuma má intenção, pelo contrário. Ela me contou aquilo de maneira assim, inocente. Mas eu fiquei tão pensativa. E como não ficaria, meu Deus? Era muita coincidência. Sabe, você fica juntando uma coisa na outra. Não gostei nada de saber que a Karen tinha colocado o nome de um ex-namorado no nosso filho. E bati no pé. Se ela quis tanto que o nosso filho se chamasse Josué, quem sabe esse sujeito ainda tivesse alguma importância na vida dela. Só de pensar nisso, me deu assim uma coisa tão ruim. Claro que pela situação, afinal estávamos no velório do pai dela. Não comentei com ela. Quando amanheceu, o cara voltou com a mulher a tiracolo pro sepultamento do meu sogro. E só eu sei como eu me senti quando o vi ali diante de mim. Foi inevitável eu ficar olhando para ele, prestando atenção no jeito dele. E vez ou outra, eu via que ele olhava na direção da minha mulher. Aliás, prestei atenção no jeito dela também. E ela também, às vezes, desviava os olhos na direção dele. Imagine como eu me senti. Depois do sepultamento, fomos para a casa da minha sogra. E eu, o tempo todo, com aquela coisa entalada na garganta. Não tive coragem de confrontá-la. Achei que não era o momento, e não era mesmo. Que devia respeitar a sua dor, um momento triste porque ela estava passando. Voltamos a Curitiba, e mesmo aqui não falei nada. Olha, não sei explicar, mas sempre que eu tentava entrar no assunto, parece que a coragem ia embora. A verdade é que eu tinha medo do que ela dissesse. Se porventura eu perguntasse alguma coisa a respeito daquela coincidência, de ela ter insistido tanto com aquele nome para o nosso filho, sendo que tinha sido um ex-namorado com o mesmo nome.
ela vivia falando no telefone e até trocando cartinhas de amor. Sabe aquele medo de acabar em briga, separação? Eu amava tanto a minha mulher. Não queria ficar brigando com ela por nada desse mundo, só que aquilo estava me atormentando tanto que tinha horas que eu... Pensei comigo. E daí que ela colocou o nome do cara no nosso filho? Sabe quando você tenta racionalizar? Tenta se convencer de que não tem nada a ver, isso não tem importância. Eu ficava assim, tentando me convencer de que aquilo não tinha importância nenhuma. Isso não quer dizer nada. Só que no fundo eu sabia. Tinha importância sim. Tanto que eu estava tão incomodado, tão confuso. O tempo foi passando e aos poucos fomos retomando o ritmo normal da nossa vida. Até que um sábado, a gente ali em casa, o celular dela tocou. Ela tinha ido ao banheiro e deixado o telefone ali, ao lado da televisão. Até pensei que fosse a minha cunhada ligando para ela. As duas viviam se falando pelo celular. Aí levantei do sofá para dar uma olhada e no que olhei para a tela do aparelho, vi aquele número desconhecido. O código de área não era de Curitiba, mas lá da cidade da minha sogra. Pensei que fosse justamente ela ou outro parente qualquer que estivesse ligando. E atendi. E antes mesmo que eu dissesse alô, escutei aquela voz de homem do outro lado da linha. Oi, Karen, tá podendo falar? Não é a Karen não, aqui é o marido dela. Quem que tá falando? Do outro lado da linha, silêncio total. Não escutei mais nenhum pio. Aliás, a pessoa, fosse quem fosse, desligou 3 segundos depois. Silêncio e o barulho do telefone sendo desligado. Olha, eu fiquei ali segurando aquele bendito aparelho na mão sem saber o que pensar. Quem poderia ser, afinal? Será que era o... Juro, eu fiquei tão perturbado que meu corpo todo começou a tremer, com aquela desconfiança. Só pode ser ele. Liguei de volta, só que a pessoa não atendeu. O que eu fiz? Apontei aquele número num pedaço de papel e quando a Karen saiu do banheiro, eu ainda estava com o celular na mão. Notei que ele estava com a expressão assim, fechada. Perguntou quem tinha ligado. Falei que não sabia, que a pessoa tinha desligado na minha cara. E ela arrancou o aparelho da minha mão. Deu assim uma olhada, olhou para mim, engoliu em seco, só que não disse uma palavra. Olha, eu fiquei ali sem conseguir respirar. Voltamos a assistir ao filme, mas ela continuou quieta. Ela ficou sentada assim, um pouco mais distante, só que não parou de mexer no telefone. Parecia que estava procurando alguma mensagem. E eu, em vez de tomar uma atitude, me encolhi. Fiquei ali com medo de confrontá-la. E no fim tudo acabar em briga, discussão, quem sabe até coisa pior. Depois, inclusive, ela falou que estava conversando com a irmã. Será? Fiquei com a pulga atrás da orelha e naquele mesmo dia, na primeira oportunidade que tive, me afastei e fui lá ligar para aquele número que eu tinha notado. Eu só queria saber quem era que andava ligando para minha mulher e que tinha desligado o telefone na minha cara quando percebeu que não era ela. Será que era
Meu Deus, tomara que não. Olha, eu liguei um monte. Só que a pessoa não atendeu. Aliás, em vez de atender, mandou uma mensagem. Mandou mensagem querendo saber quem que eu era e o que queria, porque estava ligando para ele. E ficou nisso. Eu também não respondi as mensagens, nem ele me atendeu. E eu digo ele, porque quando atendi a primeira ligação, a voz que eu escutei era de homem. Desde aquele maldito sábado. Desde aquele dia dos infernos, que eu não tive mais um segundo de paz. Me tornei uma pessoa paranoica. Passei a desconfiar da minha esposa. Ainda demorou algumas semanas, mas acabei descobrindo de quem era aquele maldito número. Eu ligava direto, só que a pessoa não atendia, como se, sei lá, soubesse quem eu era. Até que semanas depois, ainda atormentado com toda aquela paranoia na minha cabeça, eu pedi o celular de um colega de trabalho emprestado e liguei para aquele número. E adivinha quem atendeu? O Josué. O maldito Josué. O ex-namorado da minha esposa. Aquele com quem ela ficava horas de pendurada no telefone e com quem trocava cartinhas de amor, de tanta saudade que tinha dele. Era o infame. Era aquele traste. Não sei se ficou desconfiado de alguma coisa, mas só atendeu e desligou assim que ouviu a minha voz. Olha, ninguém quer imaginar o estado em que eu fiquei. Até hoje não sei como consegui manter o controle. O que esse infeliz podia estar querendo com a minha esposa? Olha, naquele dia eu cheguei em casa e a Karen, só de olhar para mim, notou que eu estava esquisito. O que houve? Me segurei. Falei que era nada. Mas por dentro, só eu sei como estava a minha cabeça. O detalhe é que eu acho que ela já sabia que eu tinha ligado pro infeliz. Descoberto que era com ele que ela andava conversando. Porque assim que entrei no quarto para trocar de roupa, ela apareceu na porta. Cristiano, a gente precisa conversar. Sabe quando você desconfia? Não sei explicar, mas eu tive certeza tão grande de que ela queria conversar comigo justamente sobre aquele cara, sobre a ligação que eu tinha feito para ele na parte da tarde, e juro, eu fiquei tão desesperado, tão aflito, eu não queria ouvir nada. Eu tinha certeza de que não ia gostar daquela conversa. Me conheço, eu sou um medroso, eu sou um covarde. Mas fazer o que se eu amava minha mulher de paixão? Não queria discutir com ela, muito menos perdê-la por nada desse mundo. Nervoso, falei que ia tomar banho, que depois a gente conversava, mas ela não me deixou passar pela porta, me barrou. Tem que ser agora. Agora? Mas o que aconteceu? Alguma coisa? A expressão dessa mulher estava tão esquisita. Fiquei olhando para os seus olhos, esperando, morrendo de medo, tremendo, com aquele pavor de ela dizer alguma coisa que, sei lá, colocasse em risco até o nosso casamento. Sabe, um desespero tão grande tomou conta de mim, o coração batendo forte no peito, as minhas pernas trêmulas. E foi então que, para minha surpresa, ela falou uma coisa que fez meu coração bater ainda mais forte, se é que isso era possível. Parecia que eu estava adivinhando.
Por isso, tentava evitar aquela conversa. Eu não queria. Eu tinha medo de ouvir. Eu fiquei sem saber o que dizer e o que pensar quando ela falou que a carta é muito longa. Não será possível contá-la toda hoje. Por isso, não perca amanhã, neste horário, a segunda parte da história de Cristiane e Karen